Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Vamos para mais um estudo, mais uma devocional, 2 Coríntios, capítulo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Este texto, meus irmãos, Paulo está tratando de uma disciplina dada a uma pessoa da igreja de Corinto. E essa disciplina está sendo acionada, vamos dizer assim, devido a uma rebelião que uma pessoa dentro da igreja de Corinto estava fazendo contra a pessoa de Paulo. E isso ele estava angariando seguidores para isso. E as acusações eram que Paulo ele não tinha um respaldo apostólico, que Paulo não tinha autoridade apostólica, que Paulo era um aproveitador dos bens da comunidade e N outras acusações. E Paulo, quando ele tem consciência disso, ele escreve uma carta que foi chamada a Carta Severa, e nessa carta ele combate isso com muita dureza, com muita seriedade. Muitos se arrependem e, ao se arrependerem e entenderem que eles estavam agindo de forma errada com a pessoa de Paulo e com o Evangelho, por tudo aquilo que Paulo já tinha apresentado para eles de verdade e vivendo essa verdade, eles decidem, aquela população, aquela comunidade decidem não receber mais aquela pessoa que estava causando essa rebelião nos seus lares. Até então, os cultos, as reuniões eram feitas em lares. Então, eles decidem, entre eles, sem a presença de Paulo, disciplinar aquela pessoa e não aceitar mais ele nos seus lares, para, de alguma forma, não expor mais essa rebelião e, ao mesmo tempo, afastá-lo da comunhão, excomungá-lo, né, no caso. E Paulo está aqui falando sobre isso, falando primeiro que a decisão que eles tomaram era o suficiente e não precisava que ele tomasse mais nenhuma decisão. E ele diz também que a tristeza que essa situação causou a ele não causou somente a ele, causou também a igreja, porque a igreja sofre com o sofrimento dele. Isso nos leva a refletir, meus irmãos, que a igreja é uma unidade, e uma unidade que foi formada pelo próprio Deus e por Cristo, de tal forma que a palavra de Deus nos fala que nós somos um corpo. E este corpo, ele é um corpo, ele não é vários corpos, ele é um corpo. E este corpo, ele sendo um único, tendo uma unidade, ele sofre com o sofrimento do próximo. E ele deve tomar decisões conjuntas. Primeiro, o sofrimento de um é o sofrimento do outro. Eu já falei sobre isso, que nós hoje estamos vendo muito casos como um velório, por exemplo, onde um está sofrendo e os outros estão lá de fora sorrindo, contando piada. Isso não pode, isso não deve acontecer. Nós devemos respeitar o próximo e sofrer com o próximo, e também nos alegrar com o próximo. Nós muitas vezes não queremos contar as nossas alegrias, porque nós entendemos que isso pode causar inveja e outras demais coisas. Enquanto isso, nós não mostramos as nossas bênçãos e a nossa alegria para o próximo. Também não deve ser assim. Nós somos humanidade para, de alguma forma, nós termos um amor um com o outro que causa uma unidade, que eu não tenho problema em falar da minha alegria.
e que eu sei que vai ter pessoas que vão sofrer com a minha tristeza. Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que me acontece reflete na igreja. A minha tristeza reflete na igreja. E vocês fizeram bem em tomar essa decisão. Outro ponto que eu quero ver aqui com os irmãos é que a própria igreja, a comunidade, tomou a decisão de afastar aquela pessoa, entendendo que ela estava causando mal para o evangelho. Aqui não foi uma pessoa que tomou a decisão, foi a igreja que tomou a decisão. E igrejas sérias, comunidades unidas, tomam decisões juntas. Não tem um líder supremo que toma todas as decisões como ele quer e todos os outros têm que acatar. Não é assim. As decisões são tomadas em conjunto com a igreja. Aquele líder tem a responsabilidade de levar a palavra? Tem. Ele tem a responsabilidade de pastorear? Tem. Mas ele não é dono de tudo e de todos. Então, onde há esse autoritarismo, tomem cuidado, que pode ser que a motivação daquele líder não é o evangelho. E Paulo nos mostra isso, olha, vocês tomaram a decisão certa e é o suficiente, eu não preciso acrescentar mais nada. E eu tenho o hábito aqui nas igrejas do qual eu tenho pastoreado, em procurar os irmãos e falar, irmãos, o que vocês acham disso? Devemos fazer assim? Devemos fazer de outra forma? Tem alguma sugestão? E ao mesmo tempo que eu mostro para os irmãos que eu não quero apresentar um autoritarismo, eu também dou oportunidade para os irmãos exporem as suas ideias e aquilo que eles pensam sobre o decorrer da administração tanto da igreja como do evangelho que cabe a nós aqui no contexto local. Então, meus irmãos, prestem muita atenção a isso. Prestem atenção a isso, se a tua igreja tem uma liderança compartilhada ou não, se há autoritarismo. E outra, não deixe de levar em consideração o sofrimento que o seu próximo está passando. Não tá pessoas vistas para isso, mas esteja sendo compartilhador desse sofrimento. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego este momento ao Senhor. Peço ao Senhor que conduza a nossa vida, o nosso dia, o nosso ser. Em nome de Jesus, alcance aqueles que precisam ouvir a Tua palavra e que irão crer ao ouvir a Tua palavra. No nome santo de Jesus Cristo, nós oramos pelos enfermos e oramos por libertação aos cativos, pedindo ao Senhor que abençoe a Tua igreja e que cuide da Tua igreja. Ora ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.